Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, vamos agora ver se tem alguma pergunta. Estou trabalhando com um irmão que me confessou estar indignado porque os membros da denominação que ele faz parte não podem evangelizar sem passar pelos líderes, para que eles instruam como fazer e qual versículos usar. Realmente isso acontece. Acontece às vezes por determinação do sistema, né, onde eles estão, mas acontece às vezes também por ignorância, viu? Eu tive uma experiência anos atrás, em um irmão que hoje é bastante ativo na obra do Senhor, e ele era novo, convertido na época, e novo reunido, né? E quando ele soube, eu saía normalmente aos sábados, eu saía com a minha família, nós viajávamos, pegávamos o carro, íamos aqui nas cidades vizinhas para evangelizar, para distribuir folhetos. E uma vez, depois que eu voltei de uma dessas viagens, a gente parava o carro numa praça, e aí folhetinho, um maço de folheto na mão, distribuía, e às vezes conseguíamos alguns contatos nas conversas das pessoas ali, né? Às vezes, como teve uma vez também um casamento, né? A igreja, a matriz estava tendo um casamento. Eu falei, vamos ficar na porta, a hora que o povo sair, eles vão achar que faz parte do casamento. Aí todo mundo que saía agradecia, a gente dava um folheto, só agradecia, tal. Estava todo mundo contente de receber folhetos, né? Teve até um caso em que eu estava na praça e eu reparei um rapazinho meio andando assim, meio suspeito, né? Aí ele pegou, encostou num carro, olhava para um lado, olhava para o outro. Aí eu percebi que ele estava com eu acho que é micha, né? Milcha, ou micha, é uns negocinhos assim, parece umas pinças, uns canivetes, uma coisa assim, que é para você abrir porta, né? Para você arrombar a porta. E ele começou lá, mexer, eu falei assim, deixa eu atrapalhar esse rapaz aí. Aí eu fui lá com ele, dei um folheto, pus um folheto na frente e falei assim, olha, aqui está uma passagem da palavra de Deus para você. O rapaz ficou tão perdido na hora, não falei nada que ele estava roubando o carro, mas na hora ele pegou, obrigado, e saiu correndo, foi embora. Acho que ele percebeu que eu dei bandeira aqui, esse homem vai chamar a polícia para mim. Outro aqui, o que eu estava falando? Então, desse irmão que ele me repreendeu depois, né? Que quando ele soube que eu viajava com a família de sábado para distribuir folhetos nas cidades vizinhas, ele falou assim: olha, Mário, primeiro você tem que falar para a Assembleia, e a Assembleia precisa aprovar as suas viagens. Eu falei, irmão, peraí, você não está no espírito da coisa, você não está entendendo a coisa, não tem nada disso. O evangelista, ele trabalha no mundo, ele não trabalha na Assembleia, ele trabalha no mundo. Um irmão até deu um exemplo, assim, ele é como um compasso, ele tem um pé na Assembleia, mas o outro pé no mundo. A sua responsabilidade é para com o Senhor, ele presta contas do seu trabalho para o Senhor. A mesma coisa quando eu comecei a fazer vídeos, né, do Evangelho em 3 Minutos, alguns irmãos não aceitaram, acharam que aquilo estava errado, que era internet e não era coisa de Deus e não sei o que e tal. Tive que escutar, deixar entrar por aqui, sair por aqui, porque não estavam entendendo realmente o que é um evangelista, que ele tem uma responsabilidade para com o Senhor. Se ele não falar nada fora da sã doutrina, ele não precisa passar pela portaria ou pela diretoria da igreja para receber um carimbo lá, para poder sair pregando. Não, isso aí nas denominações que fazem. O evangelista sai e prega. E é interessante que nem todos entendem isso. Tinha um irmão nos Estados Unidos chamado Piropato. Era um italiano, o sobrenome dele era Piropato. E ele era um evangelista assim, que parecia que tinha rodinha nos pés, sabe? Parecia aquele passarinho, hot runner, acho que é o nome, aquele galinho que corre, né? O lobo vai atrás, o coiote vai atrás e não consegue pegar nunca. Ele
distribuía folheto, pregava o evangelho, onde ele ia, ele era muito ativo. E era ativo até demais, né? Até eu acho que ele era muito ativo. Porque ele entrava, por exemplo, num McDonald's, e ele não só pregava o evangelho para as pessoas que estavam ali comendo lanche, daí ele entrava na cozinha para pregar o evangelho para os funcionários que estavam trabalhando lá dentro, quer dizer, acabava atrapalhando até o trabalho deles, né? E teve uma ocasião em que ele entrou num bar. Nos Estados Unidos tem muito desses bares, né, que o pessoal fica no balcão bebendo e fica uma televisão ligada para assistir futebol, jogo e tal. Ele entrou, foi lá, desligou a televisão e começou a pregar. Eu já achei que estava exagerando a dose, né? Porque e realmente você tem que ter sabedoria, né? Você tem que ter sabedoria. O irmão que pregou o evangelho para mim, eu acho que ele era batista, se não me engano. Mas ele era um evangelista de mão cheia. De mão cheia. Ele fez faculdade comigo. E eu me lembro uma vez eu passando eu ainda não estava convertido, eu estava escutando ele pregar o evangelho para mim e tal, me evangelizar. Mas uma vez eu passando pela cantina da faculdade, eu vi ele sentado no balcão, conversando com outro cara com uma cervejona na frente, assim, uma garrafa de cerveja na frente. Eu pensei comigo, lá é crente, né? Tá vendo? Fala que é crente. Aí eu cheguei perto do balcão, como quem quisesse pedir alguma coisa. Ele estava pregando o evangelho para o sujeito conversou, acho que convidou ele para tomar uma cerveja. Ele foi e pregou o evangelho para o cara lá. Então ele tinha uma habilidade tremenda para pregar o evangelho. Ele tinha uma habilidade. Eu me lembro que ele, numa viagem que nós fizemos lá de Brasília para Alto Paraíso, em estrada de terra, tal, nós paramos numa venda no caminho, aqueles armazéns que tem de tudo, né? Entramos lá para tomar um café. Aí a gente estava no balcão tomando café, aí tinha um cartaz assim: Coca-Cola dá mais vida. Aí ele pegou e falou bem alto: Coca-Cola dá mais vida? Ao bar inteiro, todo mundo, os bebões estavam todos tomando pinga lá, pararam de tomar pinga e olharam todos para ele, né? Vocês acham que Coca-Cola dá mais vida? Aí os caras, não foi mal para a saúde, né? Não pode, não sei o quê. Vocês querem saber o que dá mais vida? Jesus Cristo dá mais vida. Aí ele pregou 5 minutos lá, correu pro carro e foi embora antes que tomasse pedrada. Mas era assim um cara muito hábil para pregar o evangelho. Eu me lembro até que eu ainda estava reunindo nessa pequena congregação batista em Alto Paraíso, onde não tinha pastor. Eu tinha o João Norberto, que era um irmão que pregava lá, que ensinava, e eu, né, novo convertido também, dando os meus pitacos. Mas daí nós convidamos ele para pregar uma noite, e aí saímos pela cidade convidando as pessoas para irem na pregação à noite, né, que ia ter um pregador de fora, né, tem muito disso, nesses sistemas religiosos tem muito de fora, muito disso. O pregador veio de São Paulo para pregar o evangelho e tal. Aí à noite ele foi pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho, e no fim da pregação dele, eu nem me lembro exatamente qual foi o tema dele, mas das pessoas que nós encontramos na rua, tinha a Duda, que era uma menina que veio do Paraná. A Duda tinha vindo do Paraná no projeto Rondon, estava lá em Alto Paraíso trabalhando no projeto Rondon, e tinha o Belisário, que era um rapaz que eu tinha contratado para capinar lá no meu sítio. A Duda e o Belisário, que eles não se conheciam. É que a gente trouxe quanto mais gente, melhor. E no final da pregação dele, ele fez um apelo. Ele falou assim: vocês saibam que Deus está convidando cada um aqui para estar com Ele no céu. Cristo quer vocês no céu. Aí ele virou para a Duda e falou assim: Duda, Cristo quer que você creia nele para que você esteja no céu. Belisário, Cristo quer que você esteja também no céu com Ele. Gente, quando ele... eu me emociono quando eu lembro disso, porque a Duda começou a chorar em prantos. E aí nós fomos perguntar para a Duda depois, né? Chamamos para um cantinho: Duda, o que aconteceu? Você foi ofendida por alguma coisa? Eu falei: não,
é que meu pai chamava-se Belisário. E eu nunca o conheci, porque ele morreu num acidente de caminhão, ele era motorista de caminhão. Eu tinha acho que 3 anos, 2 anos ou 3 anos. Meu sonho é encontrar meu pai no céu. Gente, aquilo foi assim, desmoronou tudo. Como Deus é maravilhoso. Os únicos nomes de visitantes que ele tinha ali, que o Fernando, né, esse irmão que pregou, era Duda e o Belisário Elisiário, nem lembro agora o nome direito dele, mas era o mesmo nome do pai dela. Isso não é coincidência, era Deus agindo no coração dela, com certeza. Deus agindo no coração dela. Então, nós não podemos evitar ou querer colocar restrições de como a pessoa tem que crer ou como ela tem que se converter. Não, deixa Deus agir, deixa o Espírito Santo agir. E reconheça quando um irmão prega o Evangelho, reconheça o trabalho dele. Reconheça, porque ele está fazendo o trabalho dele para o Senhor. Ele não está fazendo isso para ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim. Nós estamos falando agora de pessoas que são sinceras no trabalho que fazem do Evangelho. Independente, às vezes mesmo tem muitos pastores que pregam o Evangelho limpo e correto em muitas partes, né? Mas tem também os picareta, mas tem muitos que são sinceros. Tem muitos que deram a vida para Cristo, né? Foram perseguidos e tudo mais. Mas é isso. Alguém aqui perguntou: Mário, por favor, me explique o que o Senhor Jesus quis dizer quando falou: deixe os mortos enterrar os mortos. Na realidade, ali, pessoas queriam ser discípulos e seguir o Senhor Jesus. É diferente você crer em Jesus e você ser discípulo de Jesus, né? O crente em Jesus é um crente em Jesus. O discípulo é aquele que andava com ele, que o seguia. Mas como teve um lá que falou que ele tinha que primeiro enterrar o pai, o Senhor fala para ele assim: deixa os mortos enterrar os mortos. O que quer dizer isso? O mundo está cheio de mortos espirituais, não é? Então, deixa que os mortos enterrem os mortos. Vem você e siga-me. Foi isso que o Senhor falou para ele. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.